Nós vamos começar com a palestra da Rita, né? A Rita ela está conosco coordenando esse projeto PROESA, né, que é um projeto de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água, que é o objeto da nossa cooperação com a Alemanha. Ela já atua há mais de 15 anos no setor de saneamento, seja atuando pelo lado do prestador de serviço, através de concessão, ou pelo lado da entidade reguladora. Desde 2011, ela é consultora, com enfoque em trabalhos com projeto de cooperação internacional. Atualmente coordena o nosso projeto PROESA, que é essa cooperação com a Secretaria de Saneamento e a GIZ, que representam, respectivamente, o governo brasileiro e o governo alemão na nossa cooperação. Então, Rita, por gentileza. Bom dia a todos, obrigada pela introdução. O meu papel, obrigada pela vossa presença e o vosso interesse em estar aqui ou assistir-nos através do web streaming, e o meu papel vai ser fazer uma introdução e dar o enquadramento da eficiência energética aqui no Brasil e qual o impacto da redução tanto da água de energia que é demandada pelos utilizadores. Sendo uma introdução, eu vou começar em 1500. Nossa! Bem, vamos avançar um bocadinho. E eu passo diretamente para dezembro de 2015, da COP, da Convenção de Paris. Aí, como a doutora Annette Windmeister já tinha falado, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 43%. 43% até 2030 e reduzir 37% até 2025. Estas reduções são em relação ao ano 2005. No setor da água, se nós quiséssemos cumprir com essa meta que o Brasil se propôs, significaria que teríamos de atingir em 2030 6 terawatts-hora ano. Atualmente estamos com 10, no ano anterior estávamos com 11, a seca de São Paulo teve um grande impacto na redução tanto de água como de energia, mas em vez deveríamos estar a reduzir os nossos consumos energéticos. Só que fizemos um estudo e consideramos que a tendência atual não é reduzir. A tendência atual, as condições como estão, é aumentar. Então, nessa projeção, fizemos 5 premissas. Fizemos uma linha base com 5 premissas. A primeira base é que a população do Brasil continua a aumentar. Em 2030, existem mais 20 milhões de brasileiros a consumir água. Em 2033, o Plano SAB tem a meta de cobrir ou atender a população com uma taxa de atendimento de 99%. Mais pessoas com água e uma maior população significa maior demanda de água e de energia também. A terceira premissa é um facto que tem sido verificado no ZNIS, que é todos os anos no Brasil as pessoas necessitam de mais 1% de água em relação ao ano anterior para satisfazer as suas necessidades básicas. Ou seja, todos os anos cada pessoa consome um bocadinho mais de água. Obviamente que estes efeitos como a seca em Brasília e em São Paulo dá para ver que são contrárias, ou seja, dá para viver, há restrições de água às vezes. E a quarta premissa é que todos os anos necessitamos cada vez de mais energia para satisfazer, o consumo específico de energia é maior, ou seja, nós vamos buscar a água, temos que ir buscar mais água, ou mais longe, ou mais profundo, ou o tratamento é mais intensivo. São tudo fatores que fazem que necessitemos cada vez mais energia para tratar e para fazer chegar a água potável à casa dos consumidores. A quinta premissa é que as redes de distribuição têm um natural envelhecimento e existe uma degradação. Ou seja, se não fizermos nada, isto é uma premissa, todos os anos aumentaria 0,3% das perdas. Mas há municípios que só o facto de manter as perdas de água já é um grande investimento, porque manter significa contrariar a degradação atual. E reduzir as perdas ainda significa um esforço ainda maior de investimento. Portanto, tendo em conta estas 5 premissas, o nosso estudo dá que
não vamos estar a consumir os tais 6 terawatts-hora ano que queríamos, mas sim vamos estar com 24, ou quer dizer, 24 em 2033 e 21 terawatts-hora em 2030. Eu estou a usar estas duas datas, 2034, porque é o 2033 que é a meta do Plan SAB, e 2030 que são as metas da Convenção do Clima. Portanto, a tendência, as nossas projeções, elas estão muito diferentes da outra meta da Convenção do Clima. Ou seja, a pergunta agora que se coloca é como é que nós passamos de 21 em 2030 para os 6, que seria o desejado. Resumimos em três conjuntos de medidas, sendo essas medidas todas mensuráveis sendo que a primeira medida seria atuar na redução das perdas de água junto do prestador de serviço. Isto é uma meta que está prevista no Plan SAB e a sua unidade de medida é percentagem de metros cúbicos. O segundo conjunto de medidas atua no consumo específico da água, que seria kWh por metro cúbico, ou seja, todas as medidas de melhoria na eficiência energética dos equipamentos e também das infraestruturas. E o terceiro conjunto de medidas é o uso racional da água pelo utilizador final, e que seria medido em litros por habitante dia. Vejamos então o primeiro conjunto de medidas, que é a redução de perdas. Se nós conseguirmos cumprir com as metas do Plan SAB, ou seja, em 2033 estarmos com 31% de perdas, atualmente estamos com 36%, conseguiríamos reduzir 3,7 terawatts-hora ano. Acreditamos que o potencial de economia, ou seja, o Plan SAB é conservador, é ambicioso e conservador ao mesmo tempo, prevendo esta meta de 31% a nível nacional. Mas municípios que se animem a reduzir as perdas para baixo de 31% para 20% ou 25% já seria uma boa contribuição. Este segundo indicador do consumo específico de energia, se nós conseguíssemos reduzir 30% o consumo específico, poderíamos reduzir 7 terawatts-hora ano. Acreditamos que isto também é uma proposta conservadora, porque julgamos que o potencial existente é entre 25% e 54% de economia. Obviamente, em cada município haverá municípios mais enxutos, outros municípios com mais potencial de economia, portanto isto vai variar de município para município e isto é uma estimativa que realizamos. Neste conjunto de medidas vamos ter duas apresentações a seguir, uma pela engenheira Rosa Maria Sauniti, que está a trabalhar nas normas da ABNT e que vai contribuir para reduzir este consumo específico, e outra medida que vai ser apresentada pelo engenheiro Ivan Sionek, que apresenta uma aplicação do potencial de economia em instalações elevatórias. Ou seja, vamos ter duas medidas neste sentido. A terceira medida que seria reduzir o consumo de água no consumidor. Ou seja, se não crescêssemos, não consumíssemos tanta água cada vez mais rápido, se nós desacelerássemos o aumento do consumo e consumíssemos menos, ou seja, para cada um de nós significaria, se nós, em nossas casas, conseguíssemos reduzir 10% do nosso consumo de água, tendo medidas de um uso mais racional. Este uso mais racional ele pode ser induzido por restrições externas, que é a seca de Brasília e a seca de São Paulo, ou ela pode ser feita de um modo voluntário e ser mais, digamos, com menos inconvenientes. Mas acreditamos que é possível, ou que não perdemos nem qualidade de vida, nem conforto e bem-estar se nós se reduzíssemos 20% no per capita. O que significa que em 2034, em vez de estarmos o per capita de ser quase de 200 litros por habitante dia, se fosse apenas 178, então já teríamos teríamos um bom impacto na eficiência energética ou no consumo de energia. Em relação a esta medida, temos já a seguir a apresentação do professor Daniel Santana sobre o reuso de águas cinza e o aproveitamento de águas pluviais, que são medidas que reduzem o per capita. Somando estas três medidas que eu apresentei anteriormente, as somas parciais não dá a soma total, ou seja, se realizarmos todas as medidas, não é a soma das parciais, porque elas interferem umas nas outras. Portanto, a soma dos três conjuntos de medida daria 11 terawatts-hora ano de redução.
Obviamente que estaríamos a reduzir de 21 terawatts-hora ano para 12 terawatts-hora ano. 12 não é 6, não são 6 terawatts ano que seria a meta. Mas, obviamente, 21 para 6 ou 12 para 6 é muito diferente. Ou seja, conseguimos aproximar-nos bastante da contribuição nacional determinada. Para atingir todo este conjunto de medidas e de eficiência em geral, temos no final da tarde o debate entre as agências reguladoras e o Ministério de Minas e Energia e o Ministério das Cidades, debatendo como promover maior eficiência nos prestadores de serviço e na sociedade também. Todas estas medidas de eficiência energética, elas reduzir o consumo e reduzir o consumo de energia vai liberar recursos, são custos que são evitados, não estamos a gastar esses recursos. Acreditamos e calculamos que daqui até 2023 é possível liberar 127 bilhões de reais para medidas como a universalização dos serviços ou outras medidas que sejam necessárias. Há uns anos atrás, em 2011, o PNEF, o Plano Nacional de Eficiência Energética, realizou um estudo também qual é o potencial de economia existente no setor da água. E eles chegaram, em 2011, também à mesma conclusão que a gente, que dá para reduzir aproximadamente metade dos custos energéticos que existem no setor da água. Ou seja, é dinheiro que passa a estar disponível. Em relação a este tema, vamos ter duas apresentações. Um pelo Dr. Gustavo Possetti, da Sanepar, sobre fundos internos de autofinanciamento, em que a eficiência energética pode gerar financiamento para as suas próprias medidas, e também o engenheiro Jonas Gonçalves, que nos vai falar do programa, dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que são recursos que também estão disponíveis para a eficiência energética. E com isto eu vou terminar a minha apresentação e concluo que é possível convergir, no setor da água não vamos atingir a contribuição nacional determinada, mas é possível convergir. É possível aumentar a eficiência energética através dos 3 conjuntos de medidas que especifiquei, e que há recursos disponíveis, tanto liberados pela eficiência energética, tanto como do Programa de Eficiência Energética do setor elétrico, que também está acessível e disponível ao setor da água. E por último, todos estes recursos podem servir para a universalização dos serviços e para fazer com que os prestadores de serviços sejam mais sustentáveis economicamente, financeiramente e ambientalmente. E com isto agradeço a vossa atenção. Obrigada.